Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 21 de março. Agora na Espanha, 22 horas e 58 minutos. No Brasil, 18 e 58 da tarde. Gente, a BTC rejeitou transpassar de baixo para cima a VWAP mensal numa primeira tentativa. A gente quase desenhou um corpo real aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. A gente quase desenhou um corpo real para cima da banda, mas acabou recuando. Os pavios acabaram desenhando corpos reais para baixo da VWAP mensal. A primeira tentativa normalmente falha, mas a partir da segunda tentativa o book já estará ligeiramente carcomido. Nos 5 minutos, o que a BTC parece que está desenhando é um oco invertido, um padrão ombro, cabeça-ombro invertido. Então é bem provável que agora a gente exploda em direção a 68 mil dólares para dar vigência a esse oco aqui invertido. No diário, a BTC está travada no patamar da mediana do canal de Keltner, o que indicia que a gente está num ponto de inflexão, num silêncio que precede um grande esporro, que vai acabar redundando no estresse dessa virtual LTB ali no patamar de 71, talvez até 71.800. No gráfico mensal, nada mudou. O nosso corpo real gigantesco segue à espera dos irmãozinhos que vão levar a BTC para 100 mil dólares, depois vai cair de 100 de volta para 80 e depois numa pernada de número 5 vai levar a BTC para 130, para desespero absoluto dos cavaleiros do apocalipse. Enfim, é muito provável que a gente aqui no gráfico mensal, a gente nem sinta essa pernada de número 4 que a BTC está desenhando no diário. Isso aqui vai acabar redundando numa sequência de morobuzus até 100 mil dólares. Na seara fática, o Gary Gensler, o presidente da SEC, a CVM norte-americana, solicitou 2,6 bilhões de dólares para o orçamento da SEC, porque, segundo ele, essa despesa orçamentária da própria agência fiscalizadora é necessária para poder combater 5 mil ocorrências de uso indevido, principalmente por maus operadores com ativos criptográficos. Ou seja, para combater pelo menos 5 mil casos já identificados de mau uso por operadores de ativos criptográficos. A SEC não larga pé do mundo cripto. E os ETFs de Bitcoin se tornaram um pote de mel para os hackers. Segundo o CEO da Trezor, o mundo hoje ostenta 420 milhões de usuários de exchanges criptos globais. Em contrapartida, só há 6 milhões de usuários de carteiras autocustodiadas, principalmente as cold wallets, como é o caso da Trezor ou do Ledger. Segundo ele, essa grande concentração de usuários criptográficos através de CeFIs e com a chegada das CBDCs, dos ETFs, que turbinaram a entrada de investimentos institucionais, e as emissoras desses ETFs estão custodiando os BTCs, que são os ativos subjacentes desses ETFs, numa Coinbase da vida. Segundo ele, o risco de um evento de hackeamento contra esses wallets que concentram grandes quantidades de BTC aumenta muito a possibilidade, já que está muito concentrado em poucos wallets, aumenta muito a possibilidade de um evento em nível de extinção do mundo cripto, se houver eventualmente um hack contra alguns desses custodiantes de alto calibre, por assim dizer. Segundo ele, é preciso uma reeducação cultural das pessoas para que iniciem a autocustódia, principalmente por via de cold wallets, que são bem mais seguros que os hot wallets, já que a autocustódia via hot wallet também pode abrir o flanco para os hackers. Mas enfim, o que ele quer dizer é que depois da chegada dos ETFs de BTC no mercado à vista e as emissoras desses ETFs insistindo em colocar as BTCs subjacentes sob custódia da Coinbase, um eventual hackeamento contra os wallets da Coinbase pode eventualmente redundar num evento catastrófico em desfavor do mundo cripto.
ele diz que é preciso repensar essa cultura do uso de Cephas, não só de exchanges, mas também de custódia de BTC via ETFs. E o Vitalik Buterin está revelando a nova estrutura de staking da Ethereum, chamada de Rainbow ou Arco-Íris, em que ele vai dividir a estrutura de nodes em camadas. Hoje, para quem quiser rodar um node de ETH como validador, teria que ter pelo menos 32 ETHs, o que dá 100 mil dólares, basicamente, um pouco mais de 100 mil dólares, e ter uma máquina dedicada, enfim. Não é tão simples assim. As pessoas preferem pegar as ETHs que tem lá, meia ETH, uma ETH, transferir para um smart contract da Lido Finance. A Lido Finance te entrega no seu wallet a STETH, que equivale 1 para 1 com relação a uma ETH, e fica lá rendendo micro STs ETHs, como se fosse um stake, como se fosse um grande staking descentralizado. Ou seja, quem não quer ter o saco de juntar 32 ETHs ou não tem condições de juntar e nem saco para rodar um node de validação na EVM, na Ethereum Virtual Machine, prefere a comodidade de fazer via Lido Finance. Mas o Vitalik quer mudar tudo isso, quer criar camadas, pessoas vão poder atuar, inclusive dentro dessas camadas pela própria EVM, inclusive com uma quantidade bem menor de ETH, ou seja, vai descentralizar ainda mais a rede de ETH, que já é bastante descentralizada. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central da Inglaterra se aproxima dos cortes na taxa básica de juros, apesar do governador do Banco da Inglaterra, o Bailey, ainda não ter cortado a taxa, o board do banco ainda não cortou a taxa. Eles deram a entender que a próxima reunião será, sim, de corte na taxa básica de juros britânica. E os Estados Unidos querem emitir 50 bilhões de dólares em bonds lastreados nos ativos russos congelados. A Rússia disse que isso é inaceitável e que se esses recursos forem expropriados pelo Ocidente, isso não ficará sem resposta. E no final dessa tarde, a Rússia lançou uma salva de mísseis contra Kiev, no maior ataque a mísseis em semanas. Enfim, gente, o mundo tá virado numa hecatombe nuclear, literalmente. A BTC aqui no diário travou na mediana do canal de Keltner. É muitíssimo provável que a próxima tentativa de transpassar a VWAP mensal vai buscar facilmente o patamar de 70 a 71, que seria a extensão de uma virtual LTB, que vai seguir aprisionando a BTC numa cunha. E aí, com a chegada do final de semana, é bem provável que já na segunda-feira que vem a BTC conclua essa acumulação triangularizada. Mais uns 3 ou 4 dias, isso aqui está pronto para explodir em direção a 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.